Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. E aqui diariamente nós vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Vinha de Luz. Nossa mensagem de hoje é a mensagem 104, cujo título é Nos mesmos pratos. Vamos lembrar que ao tempo de Jesus, a comida era colocada na mesa e as pessoas se serviam dos pratos comuns e se alimentavam. Então, não era assim, um prato para cada um como nós vemos hoje. Ok? Como se fossem assim, pratos com um prato de carne, o prato com isto, o prato com aquilo, né? Que fosse na época. E as pessoas se serviam, cada um pegava com a mão a comida e comia. Então, nesse sentido, nos mesmos pratos. E as palavras destacadas aqui por Emmanuel são de Jesus, narradas pelo evangelista Mateus, no capítulo 26, no versículo 23, no Novo Testamento, e nós temos: e ele, Jesus, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Então, aquele que se alimenta comigo irá me trair. Nós sabemos que foi um dos apóstolos, viram todos juntos, não é? E foi aquele que traiu. E por 30 dinheiros, e a gente sabe que não foi bem isso. Mas realmente ele recebeu 30 dinheiros. Era por isso? Era por causa do dinheiro? Não. Ele imaginava que Jesus não se deixaria prender. Um homem cheio de poder não ia se deixar prender. Imagina. Aí nós vemos que não é tão simples entender Jesus, mesmo aqueles que privaram da sua intimidade. Não é? Então, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Emmanuel comenta: toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto, nem os acusadores gratuitos do mestre poderiam, por si mesmos, efetuar o processo infamante. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. Perfeito. Judas não traiu Jesus, traiu a si mesmo. Afinal, ele aceitou ser apóstolo do Mestre amado. Ele assumiu esse compromisso com a própria consciência. E quando houve esta traição, ele traiu a si mesmo, o compromisso que fez com a própria consciência. E é assim que acontece, não é? Às vezes vemos traições no mundo. Um trai o outro de várias formas, empresas, relacionamentos, amizades. Mas a pessoa está traindo a si mesma. É a grande traição, porque ninguém reencarna para fazer coisas más. Nós reencarnamos para fazer escolhas boas diante dos desafios. E trair, definitivamente, não é uma escolha boa, não é uma boa escolha. Sendo assim, se eu estou fazendo uma escolha má, traindo, eu estou traindo a mim mesmo no planejamento reencarnatório que eu fiz antes de aqui chegar. Propostas foram
estruturadas no meu caminho, e as respostas a cada uma dessas situações eu daria aqui. Nós reencarnamos com vontade, querendo dar as boas respostas a cada situação. Mas, como disse Jesus, é preciso que estejamos muito atentos e recorramos à oração, a fim de não cairmos em tentação. Fraquezas. A fraqueza humana é o que nos faz cair, não é? Cada um de nós, então, aprendendo a se conhecer, vai palmilhar dentro de si mesmo os pontos fracos. E vamos aprender a tomar cuidado com eles. Porque os pontos fortes não nos fazem cair. O que nos fazem cair são os pontos fracos, não é? Ou o que nos faz cair são os pontos fracos. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. Perfeito. A ingratidão não é planta de campo contrário. Claro, não vou achar que um desconhecido foi ingrato comigo. Não conheço, nunca tivemos nada um com o outro. A ingratidão é planta de campo, não é planta de campo contrário, é planta do nosso campo. É um amigo, né? A ingratidão vai bater como? Um amigo, um cônjuge, um filho, um colega de trabalho. Então, são pessoas próximas, pessoas que talvez, né, muito provavelmente, esperávamos melhores respostas. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator mais terrível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Não obstante o respeito que devemos a Judas, quer dizer, embora devamos respeitar o nosso irmão Judas, já redimido, que aqui ele diz, né, que devemos a Judas redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância. Não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Aqui estamos, né? Diante da possibilidade de revelarmos a nossa gratidão e a nossa fidelidade a Jesus, compreendendo, agindo e perdoando. Desculpem. Então, a lição, tossir de novo. Perdão. A lição que Judas nos oportuniza é uma lição que nos faz refletir sobre a importância de estarmos atentos, porque qualquer um de nós pode cair no meio do caminho. Não precisamos cair, mas podemos cair se nos entregarmos à invigilância, se não estivermos bem atentos a quem estamos seguindo, quais os testemunhos que devemos exercitar em cada dia. Se começarmos com muitas exigências, com muitas cobranças, o outro tem limites, tem limitações. Vou associar o meu melhor à limitação do outro? Isso não vai dar certo. Como, por exemplo, não é? Eu não fiz, mas o outro também não fez. Que tem uma coisa a ver com a outra. Eu não fiz porque o outro não fez? O outro não fez, mas eu fiz. Porque eu sei qual é a minha obrigação, o meu dever e o que eu quero para a minha vida.
Se o outro está distraído e decide não fazer, problema dele. Escolheu, escolha dele. Eu escolho. A minha escolha. Podemos ser assim. Eu escolho o que me convém. E não me convém fazer o que o outro faz. É errado, mas o outro fez também. Isso explica quando as crianças chegam em casa, eu tirei 2, as minhas colegas tiraram 3 e 4, e 1, e 0. E daí? Nós dizemos, né? Para as crianças. E daí? Eles são eles, você é você. É difícil, às vezes, para as mentes mais imaturas entenderem isto. Mas está aí também o nosso exercício de superarmos esse tipo de pensamento limitado. Nas linhas do trabalho cristão, continua Emmanuel, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas. Agora eu me tornei cristão, atento, estou aí atento a seguir Jesus. Minha vida agora vai ser um mar de rosas, com espinhos. Com espinhos. Não é? Não vamos esquecer. Ele diz, né? Não é demais aguardar, nas linhas do trabalho cristão, grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procedem dos círculos distantes, adversos, diferentes da nossa proximidade, mas justamente da esfera mais íntima. Da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. O que penetra o coração daquele que mais amamos? Daqueles que mais amamos? Inquietação, revolta, leviandade, imprevidência. De modo geral, conclui Emmanuel, de modo geral, a calúnia e o erro, a deserção e o fel não partem dos nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito a semelhantes verdades. Ou melhor, com respeito a semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Quais são os grandes dias? São os dias do testemunho. Dias em que esperávamos contar e nos faltou. Esperávamos, mas não veio. Esperávamos do outro, mas também não. Pode ser um sentimento amargo, mas precisamos entender que é o outro. E validarmos as suas escolhas. Não precisamos concordar. Isso, muitas vezes, nos afasta. Nos afasta. Mas nos afastamos fisicamente, mas buscamos o quê? Libertar a nossa mente de sentimentos pequeninos que nos aprisionam, como o ressentimento, a mágoa, não é? Essa cobrança, não podia ter feito isso comigo, podia e fez. E então, está feito. É isso. Perdoar não quer dizer seguirmos o mesmo caminho, continuarmos seguindo o mesmo caminho. Perdoar é deixar que o outro siga o seu caminho. Muitas vezes, seguimos juntos, outras não. Né? Cada situação uma situação e cada um vai ter que avaliar a situação que vive, não é? Nos mesmos pratos. Vamos orar?
Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia. A bênção do dia que vivemos, um presente de Deus que nos possibilita a ação, a transformação, a melhoria, o exercício. Obrigado, Senhor, pelas tuas lições que norteiam os nossos passos. Abençoa-nos os esforços, Senhor. Abençoa o nosso anjo guardião. Está sempre ao nosso lado, buscando ajudar-nos. Que busquemos, Senhor, a sintonia a fim de intuirmos no nosso coração o que Ele nos diz. Abençoa nossos lares, Senhor, nossos afetos nos dois planos da vida, mas não apenas, Senhor. Abençoa a todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento. Abençoa-os, Senhor. Que as tuas bênçãos permaneçam nos nossos corações, Senhor, e entre os nossos corações. Ajuda-nos a exercitarmos a compreensão diante da alimentação do outro, a estarmos atentos a nós mesmos, a buscarmos a prece, a termos também uma compreensão sobre nós mesmos, sendo que nesse caso, Senhor, sabemos que muito, muito podemos fazer, um pouco mais a cada dia. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Que as tuas bênçãos, Jesus amado, estejam com todos nós hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá. Muita paz a todos.